Salve, salve, nação santista, eu sou Guilherme Campos, esse aqui é o canal Dia de Santos. Tá começando aqui a segunda edição do nosso quadro Giro de Notícias do Peixão. Todo sábado vai ter o Giro de Notícias aí destacando todas as notícias, as principais notícias, todas não, porque também é difícil, mas as principais notícias do Peixão na semana. Eu fiz na semana passada, no sábado passado, e vi que vocês gostaram bastante, bateu o recorde de visualizações aqui do canal. Então, já que bateu o recorde, a gente continua porque a gente gosta de ver vocês felizes. Que, para quem não viu a primeira edição, eu pego as notícias e posto no nosso Instagram. Se você não é seguidor da gente lá, segue lá, @Dia de Santos. E lá eu vou postar as notícias do Santos, as principais, as que eu sei que eu vou querer comentar para vocês no Giro de Notícias, eu posto lá. E aí depois eu vou comentando aqui nesse vídeo. A primeira notícia que eu postei essa semana do Santos foi sobre a rescisão de contrato do Bryan Ruiz. O Bryan Ruiz, todo mundo já sabe, né? Ele rescindiu o contrato com o Santos. Porém, é uma notícia boa, mas tem um lado ruim, porque ele rescindiu alegando que o Santos não honrou os compromissos dele, atrasou a FGTS e atrasou também o salário. Ele rescindiu com o Santos alegando isso. Provavelmente a gente vai ser processado pelo Bryan Ruiz, que foi uma das piores, se não for a pior contratação da história do Santos. Foi um erro claro da diretoria contratar o Bryan Ruiz. Foi naquele desespero do Pérez, que quando a gente lembra, em 2018, quando ele foi eleito no final de 2017, né? Mas em 2018, que começou o mandato dele, desde o começo do ano ele ficava prometendo o 10, era o 10 de presente de Natal. Ele havia prometido 10 presentes de Natal, foi estendendo, o 10 não chegava, passou ano novo, passou carnaval, esse 10 nunca vinha. E finalmente ele veio, né? Depois da Copa do Mundo, o Bryan Ruiz fechou com o Santos e aí começou toda a desgraça. Aí com o Bryan Ruiz também vem o Carlos Sanches, que realmente é o nosso camisa 10 na teoria, assim. É o cara que arma o Santos, é o Sanches, mesmo não sendo aquele camisa 10 clássico que o Pérez havia prometido. O Sanches está ali armando o time e 100 vezes melhor que o Bryan Ruiz. O Bryan Ruiz lento, o Pérez contratou ele pela Copa de 2014, há 4 anos, agora 6, né? Mas na época, há 4 anos atrás, e ele praticamente não jogou no Santos. Acho que ele não fez nem mais de 10 jogos por aí, nem lembro. Não fez um gol, deu assistência, não fez nada de importante, não somou nada. Ele teve uma lesão, se eu não estou enganado, em 2018, ele demorou para poder jogar. Em 2019 não teve chance com o Sampaoli porque ele é morto, e o Sampaoli viu que não tinha condição dele jogar no time dele, que ele ia cagar todo o esquema tático. E realmente o Sampaoli tinha razão, tanto que chega o Gesualdo também prefere não usar ele, e aí começa a batalha judicial, e agora ele rescinde o contrato, graças a Deus. Porém, se prepare, que vai vir processo com certeza. Próxima notícia é sobre a possível não venda do Giamota, não sei como é que eu posso falar isso, a possível permanência do Giamota, é melhor falar assim. O Santos e Fortaleza tiveram alguns problemas ali. Inicialmente a proposta era de 4,5 milhões de reais. O Fortaleza, na primeira tentativa, aceitou pagar parcelado, depois tentou diminuir a porcentagem que ele ia adquirir do jogador, ele também tentou diminuir o valor. O Santos já começou a não gostar, porque a proposta já ficou nos 2 milhões ali de reais. O Santos já começou a não gostar e esfriou de vez. O Pérez declarou aqui, a Gabriela Abrino, ela trouxe aqui que o Pérez declarou que as negociações estão encerradas pela parte do Santos, a não ser que o Fortaleza chegue com uma proposta irrecusável na teoria. E é uma notícia triste, rapaziada, porque se livrar do Giamota é uma coisa que é importante, porque ele é horrível. Ele mora aqui na minha quebrada, mas a família dele é daqui da minha quebrada. Mas ele é horrível. Como pessoa, não conheço. Parece ser muito gente boa, mas como jogador não tem condição de jogar no Santos. Ele pode jogar no Fortaleza, esses times assim, mas o Santos realmente é demais. Foi o auge da carreira dele aí. Ano passado ele teve 3 meses mágicos e conseguiu
Acho que estender o prazo dele no Santos, o Campeonato Paulista de 2019 estendeu um pouco o prazo dele. Depois ele foi mostrando que ele realmente era limitado e que aquilo era só uma fase. E eu acho que a gente perde uma oportunidade de vender o jogador. Claro que o Santos não pode perder dinheiro, mas com todo esse negócio de crise e não sei o que, seria bom lucrar um dinheirinho com um jogador que nem é tão importante assim no elenco. Bom, próxima notícia aqui, eu postei duas ao mesmo tempo, né? É do Lucas Musetti, da Gazeta. Ele publicou uma matéria falando sobre a dívida do Santos com a Dóia. A Dóia alega que é 90 milhões de reais a dívida que o Santos tem com a Dóia. O Pérez até falou no último vídeo que eu falei da entrevista da mesa do André, até falou que está negociando com a Dóia. E rapaziada, é uma dívida muito grande. Se for realmente 90 milhões de reais, o Pérez contesta, diz que é menos, que não é tudo isso. Mas ele falou que eram 3 parcelas de 5 milhões de euros. É muito dinheiro. 30 milhões e 800 mil reais, 5 milhões de euros é muita grana. O Santos vai ter que pagar, infelizmente, para a Dóia todo um rolo que teve ali de Leandro Damião, e também acho que teve o Neymar envolvido, né? Problemas ali, alguma coisa do contrato do Neymar tá envolvido também. Então, infelizmente, é uma dívida que a gente vai ter que pagar mais uma, né? A gente já tá impossibilitado de contratar e já tem outros na fila para querer, assim que pagar o Hamburgo, também possibilitar já em sequência, já meter outro processo e a gente ficar sem contratar de novo. Espero que o Santos resolva isso o mais rápido possível, porque vai que acontece o que aconteceu com o Atlético Paranaense. Para quem não viu, por conta da negociação do Rony lá, aconteceu um rolo que eu não sei muito bem direito. O Atlético, ele foi punido pela FIFA, vai ficar 2 anos sem poder contratar ninguém. Se a gente ficar 2 anos sem poder contratar ninguém, a gente vai ter que viver só de base, e viver só de base às vezes não é tão bom, porque a gente não sabe a safra que vai vir, se é uma safra boa, se é uma safra ruim. A gente sabe, o Santos é uma equipe que é muito boa na base, mas não é sempre que vai surgir um novo raio, não é sempre que vão surgir bons jogadores na base, a gente tem que ter consciência nisso. Próxima notícia que eu postei também junto é que o Gesualdo está preocupado com o substituto do Sanches, porque o Sanches é um cara que ele corre bastante, ele é muito exigido fisicamente durante o jogo, e com a perca do Evandro a gente não tem um substituto ali imediato pro Sanches, e ele vai apostar, ele vai ter que apostar nos moleques da base, ele vai ter que apostar no Ivonei, no Anderson Ceará, vai ganhar minutos, mas eles são moleques ainda, a gente tem que ter calma. Então o Gesualdo está preocupado, ele quer algumas contratações ali pro meio de campo, mas o Santos não pode contratar, então o Gesualdo vai ter que se virar como pode. Mas isso mostra que o Gesualdo, ele não é de todo cego, né? Ele vê que o Sanches é um cara importantíssimo e que precisa de um cara para substituir ele, porque ele não vai aguentar sempre jogar, gente. Ele não vai aguentar jogar sempre. A gente sabe que ele é um cara que às vezes cansa, e quando ele cansa, o Santos para de jogar. O Sanches é a engrenagem desse time. Ele faz o Santos jogar, ele faz o Santos funcionar desde quando ele chegou, desde 2018. Então, realmente o Gesualdo tem razão, a gente precisa de um substituto para o Sanches, e que a gente espera que seja o Ivonei ou o Anderson Ceará ou qualquer outro moleque que esteja lá, improvável, porque contratar a gente não pode, né? Bom, a próxima notícia que eu vim destacar aqui para vocês é a venda de ingressos virtuais ali para você colocar o seu bonecão do posto com a sua cara lá na Vila Belmiro, e ele vai ficar lá pela bagatela de R$200 para não sócios. Para sócio Black eu acho que é 25, para Gold é 50 e para Silver 75, um negócio assim. R$200 você cobrar para colocar um boneco lá no Belmiro, depois você vai poder ficar com o boneco. Beleza, mas isso é mais caro que ingresso de um jogo, né? Eu sei que a ideia é muito boa, a ideia é boa, porque o Santos, ele precisa de renda. O Santos, apesar da pouca renda que ele recebe dos jogos em casa, ajuda a sustentar, né? Ajuda a pagar o salário dos jogadores. E foi uma ideia boa, só que eu acho que o preço tem que ser mais acessível. R$200 você pagar para colocar o seu boneco na Vila Belmiro, a não ser que eles façam tipo, porque para quem não sabe, R$200 por um pacote de alguns jogos. Mas a não ser que eles fazem um esquema para você vai ter
acesso ao jogo, você vai conseguir assistir o jogo também, um negócio assim, os jogos em casa, porque assim, se sou eu tenho R$200 pra entre assinar o plano para ver o jogo, colocar um boneco na Vila Belmiro e não ver o jogo, eu prefiro assinar e ver o jogo. Claro que isso não é para as classes mais pobres, né? Para classe alta, para ver se dá uma ajudada pro Santos. Eu acho que poderia até ser grátis pros sócios, ou o preço é bem mais em conta, né? Sim, eu acho que poderia ser mais acessível. Eu acho que o Santos ele precisa de dinheiro, mas tem que pensar também que a sua torcida não é rica, milionária. A torcida, geralmente, a maioria da torcida do Santos não é uma torcida rica, né? Não é uma torcida de elite, é uma torcida mais de bairros pobres, bairros médios, não tem tanto dinheiro assim. O Santos tem que pensar um pouco mais nesses torcedores que não tem tanto dinheiro assim e que querem ajudar o Santos. Bom, a próxima notícia aqui é uma notícia que legal, é uma notícia que é um ponto bom do Gesualdo. O jogo Santos e Santander vai ser transmitido na Vila Belmiro. Vai ser transmitido em Portugal. O jogo é na Vila Belmiro, mas vai ser transmitido em Portugal pelo canal 11, que era o canal que o Gesualdo Ferreira trabalhava antes de vir comandar o Santos. Então a gente vai ter uma visibilidade aí dos europeus. O horário lá é muito bom, vai passar acho que é 11h15 da noite, mas estamos passando na Europa, já é um bom passo, né? Bom, próxima notícia é sobre o Yuri Alberto, né? Pra quem tá acompanhando essa novela aí, o Yuri Alberto, ele não vai ser jogador do Santos, ele vai assinar com o Internacional. E, rapaziada, eu vou falar bem a verdade pra vocês, eu acho que o Yuri se deixou um pouco levar pela cabeça do empresário. Claro que a proposta do Inter é melhor, sim, é melhor, mas eu acho que ele tava conquistando um espaço no Santos. Lá no Inter tem o Guerreiro, já tem um monte de centroavante, tem outros centroavantes lá que eu nem conheço. Eu não acho que ele vai ter um espaço legal para jogar lá. Eu acho que ele tá dando um passo para trás na carreira dele. O contrato que o Santos ofereceu para ele é muito bom. O Santos realmente tentou ficar com o Yuri Alberto, fez de tudo possível, ofereceu um contrato de R$230 mil, 30% do passe dele, mais ou menos uns 3 milhões e pouco de entre luvas e premiação. Foi aí que o Inter levou ele, porque o Inter ofereceu 10 milhões entre luvas e premiação. E aí ele provavelmente assinará com o Internacional. O Pérez reclama falando que o Internacional nem avisou o Santos, nem nada, nem comunicou o Santos, só fez a proposta diretamente no jogador e assediou o Yuri Alberto, né? E para quem não sabe, como o Santos é o clube formador dele, é o primeiro contrato profissional do Yuri Alberto, o Santos tem a preferência de fechar com o Yuri Alberto. Então assim, o Santos pode igualar a proposta do Inter. O Santos igualando a proposta do Inter, se o Yuri Alberto não aceitar a proposta do Santos, aí o Santos tem esperança de conseguir uma indenização boa. O contato do Inter foi sem avisar o Santos. Como o Santos tem a prioridade, o Santos pode tentar na justiça ganhar alguma grana aí, e se estão falando de um valor alto, que eu não sei, eu não vou falar, porque eu não confirmei, eu não tenho certeza desse valor. Estão falando de um valor alto, mas mesmo que não seja um valor alto, que seja alguma coisa, já é muito bom. Para quem não sabe, o Santos teve uma vitória inédita aí na justiça contra o Atlético Paranaense em relação ao Robson Bambu. Ganhou uma quantia em dinheiro da venda do jogador, e por causa dessa mesma situação, o Santos tinha prioridade, o Atlético foi lá, atravessou sem comunicar o Santos e fechou com o atleta. Então a gente fica nessa aí, vamos esperar. O Santos vai correr um processo, bem provável que sim. E se o Santos conseguir uma vitória contra o Bambu, eu acho que consegue nessa vitória. Eu acho que consegue nesse caso aí do Yuri Alberto também. Então é isso aí, nação. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não sei, a notícia aí. Me diz aí o que você achou do Bryan Ruiz, do caso da Doyen, do Gesualdo pedindo um substituto para o Sanches, dessa situação do Yuri Alberto, do Santos passar em Portugal. Comenta aí, diz o que você achou, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, falou.